Associação mista de resistores. Pessoal, então aqui eu tenho um circuito. Imagina a corrente saindo aqui do ponto A do circuito, passando pelo resistor 1, tá? Depois que a corrente passar pelo resistor 1, parte da energia dela, né, foi dissipada. E chegando aqui, ó, nesse ponto que eu chamei de C, aqui era o B, aqui eu chamei de C, o que vai acontecer? Esse ponto aqui é um nó. Por que é um nó? Porque é o ponto que divide a corrente, tá? Então, vai passar uma parte dessa corrente total pelo resistor 2 e vai passar uma parte dessa corrente total pelo resistor 3. Aqui é I2, tá? Aqui é I2. Ao final, elas vão se encontrar. Então, ó, observe que o resistor 2 e o 3, eles estão em paralelo. Por que eles estão em paralelo? Porque tem um nó entre eles. Eu tenho correntes diferentes passando por eles. Então, como é que eu resolveria essa parte aqui, ó? Eu vou chamar de RP, essa associação deles em paralelo. Então, 1 sobre RP é 1 sobre o resistor 2, mais 1 sobre o resistor 3. A resposta seria substituída por um resistor só, que é o resistor equivalente em paralelo. O resistor equivalente em paralelo dessa associação, ele estaria em série com o resistor R1. E aí eu faria RP mais R1 igual a resistência equivalente, e dando a resposta aí do valor do R equivalente. Nesse outro exemplo que eu coloquei aqui, ó, então, tô partindo do ponto A, tá saindo uma corrente total, atravessando o resistor 1, chegando até aqui. Quando a corrente chega aqui, ó, ela não vai ter mais só um caminho para ela passar. Ela vai ter mais de um caminho. Então, quando a corrente encontra mais de um caminho, significa que esses resistores aqui vão estar em paralelo. Então, parte dela desce pelo resistor R2, que eu chamei de I2, e parte dela desce pelo resistor R3, que eu chamei de I3, tá? Ao final, elas se encontram e passam pelo resistor R4. Então, é importante você saber que o R1 e o R4, eles não estão em série, porque no meio desse percurso está acontecendo, tem mais uma parte aqui, está acontecendo uma associação entre R2 e R3, que vai ser em paralelo. E o R1, ele não está em paralelo também com o R4, por quê? Da mesma forma que eu falei antes, tem uma coisa no meio do caminho. E primeiro a gente tem que se preocupar com o que está aqui, ó. Então, o R2 e o R3, eles estão em paralelo. Como que eu faço aqui, ó, tá? 1 sobre RP seria 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tendo os valores, a gente vai substituir. Depois que eu calcular, eu posso substituir esses dois resistores aqui por um só? Posso. Seria o resistor equivalente paralelo de 2 e 3. Então, por isso que eu fiz aqui, né, ó, desenhei de novo o circuito para você entender. Ficaria resistência paralelo de 2 e 3, o R1 que estava aqui em cima e o R4 que estava aqui embaixo. Agora, o que a gente tem aqui, ó? O R1, a resposta aqui, o RP e o R4, eles estão em série. Então, como que eu calcularia a resistência equivalente do circuito todo? Ficaria R1 mais o valor de RP que você calculou fazendo o 2 e o 3 em paralelo, mais o valor do R4. Em série, tá? Eles estão em série. E aí, quando tá em série, a gente soma, ok? Gente, tá aqui, ó, a maneira de resolver os exercícios. Agora eu vou gravar um vídeo fazendo alguns.